Essa ideia de que uma molécula de carboidrato, uma molécula de glicose, ela pode ser ou ela é convertida, ela é transformada em uma molécula de gordura, em uma molécula de ácido graxo, é um tanto quanto complicada para algumas pessoas entender. Até agora, porque nesse vídeo aqui, nessa aula, nós vamos falar justamente sobre os processos metabólicos que fazem isso daqui. E além de nós mergulharmos no metabolismo, depois de entendido toda a cascata de eventos que acontece, vou destacar aqui algumas formas, algumas intervenções que nós podemos fazer, intervenções estas não medicamentosas, intervenções de estilo de vida, na dieta, intervenções naturais, para poder melhorar ou diminuir casos onde nós temos dislipidemias em nossos pacientes. Dislipidemias, onde nós temos alto triglicerídeos, onde nós temos alto colesterol. Como que nós vamos entender como que a glicose vai influenciar nisso daqui? Então vamos lá, vamos começar toda essa nossa viagem. Entendendo que gordura ela só é produzida pelo organismo quando nós temos estados de alimentação, ou quando o organismo ele tem energia sobrando. Mas como que ele sabe que essa energia está sobrando? Toda essa dinâmica que eu vou falar aqui para vocês, ela vai acontecer lá dentro do fígado. A partir de agora eu não vou lembrar mais isso para vocês. Então nós temos um organismo que tem alta glicose. Essa glicose ela vem principalmente aqui da dieta, e ela está na corrente sanguínea. Para ela entrar pelo fígado, ela precisa passar por um transportador. Ela precisa passar por um transportador, que é chamado de GLUT, transportador de glicose, né, de glucose, do inglês. No fígado nós temos um importante, que é o GLUT2. Vocês já vão entender por que essa diferença é importante entender. Nós também temos o GLUT4. O GLUT4 é mais prevalente no sistema muscular esquelético. Então, uma vez que eu tenho a grande quantidade de glicose no sangue, ela vai passar para o GLUT2. O GLUT2 ele não é dependente de insulina. Então, uma vez que eu tenho glicose alta disponível no sangue, glicose em abundância circulando nesse organismo, ele vai entrar, mesmo que eu tenha ou não a presença de insulina. Porém, em estados onde eu tenho um aumento de insulina, isso acontece fisiologicamente em situações onde há ali um estado de alimentação, né? O animal se alimentou. Há uma ativação também desse GLUT4, que ele sim, ele é dependente de glicose, de insulina. E essa glicose também vai entrar para o GLUT4. Do hepatócito. Uma vez que essa glicose ela está dentro do hepatócito, todo o processo ela começa a acontecer dentro de uma organela, que provavelmente você já está familiarizado com ela, você que trabalha com metabolismo, com longevidade, você não, já deve ter ouvido falar, já deve conhecer bem, provavelmente, a mitocôndria. Porém, essa glicose ela não entra diretamente para dentro da mitocôndria. Ela precisa passar antes por um processo para ser convertida em piruvato. Esse piruvato, sim, vai entrar para dentro da mitocôndria. Lá dentro da mitocôndria, esse piruvato ele é convertido em uma molécula que se chama acetil-CoA. Eu sei que eu posso estar parecendo meio maluco aqui, mas já já isso tudo vai fazer sentido, porque nós vamos chegar em um momento, aqui mais adiante, aonde nós vamos entender como que a enzima sintetizadora de ácido graxo sintase, ela opera para poder produzir o palmitato. Esse palmitato, sim, que é a forma que nós armazenamos gordura, né? A gordura que nós produzimos. Calma, nós já vamos chegar lá na ácido graxo sintase. O acetil-CoA ele vai entrar, né, no ciclo junto com oxalacetato, provavelmente você já conhece isso daí. Esse oxalacetato vai formar o citrato. O citrato ele forma o alfa-ketoglutarato e aí vai fazer todo ali o ciclo para poder produzir ali as moléculas de ATP. Quando nós pensamos em energia celular, nós temos sempre que lembrar que a fonte de energia da célula, ou o combustível da célula, não é a glicose em si, mas é o ATP. O ATP que vai fazer tudo que se precisa de energia para se movimentar, que se movimente ali dentro. Ela vem ali da glicose também, mas não é a glicose em si que é usada pelas organelas, é o ATP. Em um status onde eu tenho um aumento de um
estado onde eu tenho abundância de energia, eu vou ter insulina alta, eu vou ter grande quantidade de glicose circulante, eu vou ter grande quantidade de glicose no citosol do hepatócito, esse citosol vai ser convertido, eu vou ter muita grande quantidade de acetil-CoA, vai fazer todo esse mecanismo, vai chegar em um momento que se eu não estou gastando esse ATP começa a ficar acumulado aqui dentro da mitocôndria. E o ATP alto aqui dentro vai sinalizar para o alfa-cetoglutarato, vai ter uma comunicação alostérica, né, um feedback alostérico, para diminuir as enzimas que fazem essa conversão, esse metabolismo. E o alfa-cetoglutarato, ele consegue voltar de uma forma bem eficiente para citrato. E por que isso é importante? Né? Por que ele precisa voltar ao citrato? Porque para o que consegue sair aqui de dentro da mitocôndria é justamente o citrato que volta para o citosol. Esse citrato aqui no citosol, ele vai tomar dois caminhos. Lembra que o citrato ele é uma molécula de acetil-CoA mais uma molécula de oxalacetato. Então aqui essa reação ela é desmembrada. Ela vai virar uma molécula de oxalacetato. Nós já vamos entender o caminho que essa molécula vai seguir. E uma outra molécula de acetil-CoA. Essa molécula de acetil-CoA, já no citosol, em uma situação de abundância de energia, ela vai ser convertida através de uma acetil-CoA carboxilase. Isso é uma enzima que vai pegar esse acetil-CoA e vai convertê-lo em malonil-CoA. E é esse malonil-CoA que ele também é um substrato para a produção de triglicerídeos. Nós já vamos entender olha como nós já estamos chegando aqui próximos, né, da nossa ácido-graxo-sintase. Essa enzima ela vai precisar, para a produção do palmitato, um acetil-CoA. Ela vai precisar de acetil-CoA, não só ela vai precisar de um malonil-CoA. E ela ainda precisa de uma outra molécula que se chama NADPH. Nós já vamos entender de onde essa molécula vai surgir. Antes de entender de onde essa molécula vem, aqui essa enzima ela é uma enzima importante nesse processo porque é ela que vai carboxilar o acetil-CoA e vai converter ele em malonil-CoA. E essa enzima aqui, ela sofre um feedback positivo de alguns elementos. A própria insulina, situações que eu tenho alta insulina, eu botei isso aqui ativado, porque se eu tenho alta insulina, eu estou no estado anabólico, eu estou com sobra de energia. A insulina ela pode ser entendida como um sinalizador de sobra de energia. Uma vez que eu tenho energia sobrando, eu preciso estocar isso em forma de gordura, que é a forma que nós estocamos. Estocamos um pouco na forma de glicogênio muscular, glicogênio hepático, mas principalmente na forma de gordura. A própria presença do citrato no citosol tem essa ação alostérica, né, fazendo com que ela esteja mais ativa. E existe ainda um outro fator de transcrição que se chama CHRERP, que é uma proteína sinalizadora da presença de alto carboidrato, presença de alta caloria. Então, se eu tenho uma dieta que é mais alta em carboidrato, se eu tenho uma dieta que é mais alta em caloria, eu tenho uma ativação disso daqui, e isso daqui também vai ativar uma maior ação da enzima responsável por converter acetil-CoA em malonil-CoA. E eu tenho uma ação agora, o que inibe todo esse processo, né? Um feedback negativo em todo esse processo. O glucagon, aqui nós temos a insulina de um lado e o glucagon do outro, o glucagon ali é o hormônio que está presente no jejum. Epinefrina, se eu tenho uma situação onde eu tenho essa ativação de epinefrina, eu não estou no momento de estocar energia, eu estou no momento de disponibilizar energia para o organismo. Então, isso é inibido. A própria presença de uma enzima que se chama palmitoil-CoA, que é um intermediário aqui, um metabólito do palmitato, e um outro fator de transcrição que é o AMPK. Também é um fator de transcrição que sinaliza ali momentos de energia e de estocar energia. Vamos guardar isso daqui, depois nós vamos falar algumas ações interessantes aqui. Ainda nesse fator de transcrição de cá, tem um efeito negativo nele, um outro elemento que é o elemento do jejum. Guarde essa informação na hora que a gente for falar da aplicação clínica disso aqui tudo, essas informações serão de fato importantes. Aqui nós temos esse momento, né? Falta ainda essa molécula de NADPH. De onde essa molécula vem? Lembra desse oxalacetato que estava aqui?
que sobrou, né, do citrato que saiu. O citrato é uma molécula de acetil-CoA com oxalacetato. Essa molécula ela é convertida em uma outra que é chamada de malato. Esse malato ele é convertido em piruvato. Então, se eu estou num momento onde eu preciso de energia, a situação mudou. Eu volto aqui a produzir energia através de um processo de respiração aeróbica. Ali dentro da mitocôndria, tudo normal. Porém, em onde eu tenho, né, alta glicose, eu começo a ter muito piruvato, existe uma outra via, que é a via da glicose 6-fosfato, que é a via pentose fosfato, que é uma outra forma de produção de energia. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa via aqui agora, porque já tem bastante coisa aqui para a gente ver, mas é uma via também de produção de energia, uma via de disponibilização energética até mais rápida do que todo esse processo de respiração aeróbica aqui. O que é interessante desse processo? Aqui eu tenho produção de NADPH. Aqui eu tenho produção de NADPH. O próprio processo de aumento de energia, esse próprio processo que acontece, fornece todos os 3 elementos principais para que a ácido graxo sintase produza ali o palmitato. O processo aqui ele vai acontecer repetidas vezes, para ser mais exato, 7 vezes. Porque o palmitato ele é uma molécula que tem na sua composição uma hidroxila, uma molécula de oxigênio, uma hidroxila, e ele vai ter 16 moléculas de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, 16, não vou desenhar todos aqui, mas 16 moléculas de carbono. E a cada vez que esse ciclo se repete, né, que ele pega uma molécula de acetil, uma molécula de malonil, um NADPH, ele vai adicionando moléculas de carbono até atingir ali o palmitato. O palmitato é como nós vamos estocar energia. Entendido isso daqui, entra aqui agora uma ação importante, que é, aqui nós estamos produzindo, né, isso aqui vai dar origem depois aos triglicerídeos. Mas como que o colesterol entra em toda essa história, né? O acetil-CoA, ele também pode ir para uma outra via, que é uma outra via de uma enzima que se chama hidroximetilglutaril, que é uma enzima importante. Aqui eu estou pulando várias etapas, é bom avisar isso, mas temos aqui várias etapas que não estão sendo ditas aqui. Senão ficaria ali desnecessário e também ficaria muito longo o nosso vídeo aqui. Essa via aqui é chamada via do mavelonato. E o que é interessante nessa via aqui? O que ela vai produzir? Ela vai produzir uma molécula que se chama 7-dehidrocolesterol. Esse 7-dehidrocolesterol, ele vai originar, ele é a matéria-prima para o próprio colesterol. E o colesterol ele vai ter aqui dois destinos principais, não só esses, mas principalmente esse, que é a produção de bile. Então, um vídeo aqui que eu falo sobre a bile. E também para a produção de hormônios esteroides. Se você gosta dessas abordagens mais integradas de fisiologia e clínica, nós temos um grupo de estudos no WhatsApp, onde nós nos encontramos uma vez por mês, de 1 a 2 vezes por mês, para poder discutir casos clínicos, tá? Com abordagem de uma longevidade, de uma medicina da longevidade, uma medicina funcional. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá. É um grupo aberto para profissionais, tá? Para veterinários e profissionais que trabalham ali com dietas bioapropriadas. O 7-dehidrocolesterol, ele também pode ser convertido, ele também pode se transformar na própria vitamina D. Aqui existe uma série de outras etapas, claro, mas é um precursor de vitamina D e um precursor de colesterol. A partir desse estado de superalimentação que nós temos, há aqui uma série de outros processos que vão ou produzir colesterol, ou produzir ácido graxo, ou produzir triglicerídeos, ou os dois, tá? Dependendo aí da quantidade de matéria-prima, da quantidade de citrato que estiver saindo daqui, posso ter essas duas vias ativadas, elas não são concorrentes entre si. Só para a gente fechar essa questão do metabolismo de gorduras, acho que é importante destacar aqui que esse malonil-CoA, eu vou passar ele por aqui, em uma situação onde eu preciso de energia, ele também é um substrato, né? Eu faço um processo de oxidação dessa gordura, vou chegar até o malonil-CoA, e ele que vem aqui na mitocôndria e vai entrar na célula para poder disponibilizar ali a energia para poder fazer uma respiração, uma beta-oxidação. Provavelmente você já ouviu falar nesse termo, né? Que é essa oxidação de gordura.
Também não vou entrar em detalhes aqui, mas acho que é importante você saber disso. O que é mais importante saber disso tudo aqui? Essa enzima que fica aqui, ela é uma carnitina transferase. Ela é uma enzima que ela é dependente de carnitina. De onde vem, né, essa ideia de que se você oferecer carnitina para um indivíduo acima do peso, ele irá melhorar o processo de oxidação de gordura? Daqui. Eu, particularmente, eu sou um tanto quanto cuidadoso nessas perspectivas de olhar para o metabolismo e ver, né, quais são ali os elementos, os nutrientes que fazem parte em cada um desses processos e deduzir que se eu der mais aquele nutriente, aquele processo acontecerá mais. Porque é, como vocês estão vendo, né, uma trama muito intricada de eventos que precisam acontecer. Essa própria da carnitina, né, as evidências que mostram que se você aumentar o consumo de carnitina, isso vai ter algum efeito na redução do peso, é muito pequeno. Eu não vejo muita aplicabilidade clínica para isso. Mas tudo aqui, né? Tudo aqui tem várias vitaminas, vários minerais envolvidos no processo, vários aminoácidos envolvidos no processo. E tudo isso aqui são proteínas. No extremo, nós poderíamos pensar que se eu oferecer mais proteína para o indivíduo, eu vou estar ativando mais ainda esses metabolismos, e nós sabemos que não é exatamente o que funciona. Claro que nós precisamos ali ter o aporte adequado dos nutrientes para que funcione de forma adequada. Agora, como que nós podemos usar esse conhecimento desse mapa, desse trecho do mapa metabólico, com uma aplicação clínica? Se eu tenho um indivíduo onde eu tenho uma alta quantidade de triglicerídeos, se eu tenho uma grande quantidade de colesterol, como que eu penso? Eu digo eu mesmo, né? E como você pode pensar, como eu gostaria que você pensasse. Quais são aqui os elementos que estão fazendo com que esse carboidrato se transforme em colesterol? Isso aqui é uma das principais vias, tá? Bom, a primeira coisa nós podemos pensar aqui, começando do começo, olhar a dieta desse indivíduo. Uma dieta que tem tanto uma grande quantidade de carboidrato é uma dieta que vai oferecer mais glicose. Uma grande quantidade de carboidrato significa que eu vou ter uma maior incidência ou uma maior liberação de insulina. Então, é um outro ponto que nós podemos nos atentar também. Ter o cuidado com a quantidade de carboidrato que nós estamos oferecendo aos nossos pacientes já vai ajudar a reduzir a quantidade de gordura que tem lá, a dislipidemia dele. Além disso, onde mais nós podemos olhar? Então já diminua a quantidade de carboidrato, aumenta a quantidade, a sensibilidade desse indivíduo à insulina, que é o nosso objetivo. Há ainda alguns outros elementos que nós podemos pensar. Outro elemento é aqui, que isso também já vai agir. Então, além de eu ter uma menor dieta que vai estar agindo aqui, né, nesse fator de transcrição, a própria queda do carboidrato já vai fazer ter uma menor ativação dessa enzima aqui, mas também se você oferecer uma dieta com menos calorias, lembra que esse status aqui é um status aonde nós temos uma sobra de energia. Se eu tenho menos calorias, claro que isso vai depender do paciente, né, se ele precisa emagrecer ou não, mas geralmente esses quadros de dislipidemias eles acontecem em pacientes que estão acima do peso. Isso também já vai agir. Um outro elemento que aqui não está envolvido nem com o fator da dieta em si, nem com a distribuição calórica, a quantidade de carboidrato, proteína e gordura, é o próprio jejum. Nós fazemos, ou criar na rotina do paciente janelas de estados não alimentados, faz com que melhore essa sensibilidade à insulina. Porque se nós estamos num momento, em uma condição onde esse indivíduo ele é alimentado com grande frequência, e às vezes nem precisa ser uma grande quantidade de comida, mas se eu alimento esse indivíduo com 4, 5 vezes ao dia, o que acontece é que a cada alimentação nós vamos ter um pico de glicose seguido de um pico de glicemia, um pico de glicose seguido de um pico de insulina, glicose e insulina. Isso faz com que o meu basal de glicose ele fique aumentado e consequentemente, o meu basal de insulina também fique aumentado. E a presença constante tanto de glicose quanto de insulina na célula faz com que, ou favorece uma condição para que exista um status de aumento de... A resistência à insulina, eu explico isso em um outro vídeo aqui, eu vou deixar também na descrição. Ela é um status onde
eu preciso de uma quantidade maior de insulina para poder ter a ação que estaria em uma quantidade fisiológica, vamos chamar assim, uma quantidade normal de insulina. Então, aqui nós já temos aqui algumas estratégias, né? O jejum, a quantidade de carboidrato e a quantidade de caloria que eu vou estar oferecendo para esse indivíduo. Uma outra maneira de nós fazermos com que esse indivíduo melhore é ativando isso daqui também. O que vai ativar essa via aqui? Nós conseguimos mexer, né? O próprio jejum já vai aumentar aqui o glucagon. O exercício, o jejum também aumenta a epinefrina, mas o exercício físico vai ter um efeito bem interessante nisso daqui. Tanto vai agir em diferentes elementos, né? Porque eu vou estar gastando mais energia, vai sobrar menos citrato na organela, vai sobrar menos citrato no citosol, eu vou estar queimando mais glicose, vai ter menos NADPH pela via da glicose 6-fosfato. O exercício ajuda muito nisso. Especialmente, isso nós temos muito claro em humanos, tá? Então eu vou estar transpondo para cá, mas em humanos nós já temos ali alguma certeza de que o melhor tipo de exercício, pensando em melhorar quadros de resistência insulínica, é aquele exercício em que há uma alta intensidade em um curto período de tempo, o chamado HIIT, né? Você fazer uma intensidade alta de exercício em um curto período de tempo. Eu transfiro isso para os cães através de exercícios como jogar bolinha, exercícios onde você consegue dar esses tiros, né, com o cão. Tem cães que você vai até um determinado ponto, manda ele sentar, se afasta ali, se tiver condição, né, 100, 200 metros, e chama ele para ele vir correndo. Mas o jogar bolinha é o que funciona melhor. Bolinha, frisbee, essas coisas. Claro que você vai precisar de espaço para isso. Na ausência dessa possibilidade, às vezes o indivíduo já é idoso, às vezes não tem lugar, às vezes o tutor não tem tempo, às vezes o tutor é muito sedentário e não consegue esse tipo de atividade com o cão, uma caminhada já vai nos ajudar bastante nisso daqui. E aí o ideal é que seja uma caminhada um pouco mais longa, tá? E aqui o exercício, o passeio do cão, ele vai precisar ter um momento onde ele é um passeio com o objetivo de atividade física. Então aquela ideia do passeio, que é deixar o cão relaxado, que é deixar o cão farejar, ir no tempo dele, deitar, levantar, não se aplica aqui. Você pode ter esse passeio, metade do passeio, uma parte do passeio dessa forma, mas é preciso que o passeio tenha também esse objetivo de atividade física, um objetivo terapêutico mesmo. Para quê? Para que nós consigamos, né? Principalmente, existe uma outra molécula, eu quero falar disso em um outro momento, que se chama diacilglicerol, que a presença do diacilglicerol intracelular faz com que haja um aumento de resistência à insulina, faz com que haja um aumento da produção de triglicerídeos, um aumento da produção de colesterol. Mas fica para um outro momento a gente falar especificamente dessa molécula, que ela é uma molécula bem interessante de ser conversada. Desse processo aqui como um todo, como é que funciona, aonde que vai agir aqui, só uma pincelada, que eu também quero gravar um vídeo sobre isso, sobre a ação das estatinas. Porque em casos onde nós temos dislipidemias, principalmente dislipidemias mais severas, é preciso entrar às vezes com medicação para poder diminuir isso. E as estatinas, elas têm um papel importante nisso, inibindo essa enzima aqui da via do metilglutaril-CoA. Então eu não vou ter a produção de colesterol. Só que note, né, como nós também vamos ter um comprometimento da produção de vitamina D, pode ter um comprometimento da produção de vitamina D. Porém, contudo, entretanto, existe um subproduto, um substrato oriundo dessa via, que se chama coenzima K10. Provavelmente você já ouviu falar dela. Essa coenzima K10, ela é importantíssima aqui na mitocôndria, quando nós pensamos ali na cadeia de transporte de elétrons, para a produção de energia, para fazer com que essa célula consiga produzir a sua devida energia. Em situações onde nós temos estatinas, nós vamos estar prejudicando a função celular por conta dessa baixa produção de coenzima K10. É importantíssimo, é imprescindível você suplementar a coenzima K10 em casos onde você precisa usar estatina. Estatina em pessoas, isso que nós não conseguimos perceber essa reclamação, mas pessoas que fazem uso de estatinas geralmente reclamam de fraqueza muscular, dores nas pernas. Às vezes nós podemos ver isso nos cães com status mais de apatia,
um estado onde ele que deixa de fazer ali as atividades normais. Um outro problema da estatina, nós temos que ter um cuidado, que ela pode também ser hepatotóxica. Então, em situações onde você está fazendo uso de estatina, é importante você acompanhar o nível de atividade do cão e é importante também você acompanhar como é a saúde hepática desse indivíduo para ver se, a hora que você colocar na balança ali, né, se o risco da dislipidemia ela é maior do que o risco hepático por conta disso, porque geralmente esses indivíduos eles estão com o metabolismo hepático muito sobrecarregado. Né? Se nós pensamos um indivíduo que está acima do peso, um quadro de resistência insulínica, e com todas essas vias ativadas, ele é muito próximo ali de um fígado gorduroso, é muito próximo ali de uma esteatose hepática, é muito próximo ali de ter outros problemas. O fígado já não está totalmente saudável e você ainda entra com uma medicação que pode ter um efeito negativo aqui no fígado, isso pode acabar complicando ainda mais esse quadro. Mas é importante que, se for necessário, você use, mas use entendendo que ela não está resolvendo o problema. Vocês conseguem entender que a estatina aqui dentro desse processo ela está apenas inibindo uma via metabólica para a produção do colesterol. Mas todo esse processo aqui atrás, ele continua ocorrendo. Então, provavelmente você vai observar um aumento de glicerídeos, provavelmente você vai observar ali um acúmulo de gordura nesse fígado. Então, assim, ela não está resolvendo o problema, ela é mesmo um remédio. Ela está remediando até que você consiga fazer intervenções que vão, de fato, resolver. Quais são essas intervenções? Aquelas que nós falamos aqui. Principalmente dieta, e melhorar a resistência ou sensibilidade insulínica por meio desses elementos que nós vimos aqui, principalmente, né? Uma dieta mais baixa em carboidrato, uma dieta com restrição calórica, implementar alguns jejuns, atividade física, principalmente essa atividade física de curta duração e alta intensidade. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, não esquece de comentar. Se você se interessa por essa visão da clínica com respaldo fisiológico, essa clínica funcional, essa clínica da longevidade, não deixe de entrar no nosso grupo lá no WhatsApp. Pelo menos uma vez por mês nós temos encontros para poder discutir casos clínicos em si. E geralmente são casos clínicos bem complexos, tá? Que o pessoal traz, você pode trazer o seu. E temos algumas sessões de perguntas. É um bate-papo bem interessante para a gente caminhar junto aí em busca de uma melhor saúde para esses cães e uma melhor saúde para a nossa profissão também. Um beijo e até o nosso próximo encontro.